Olá e bem-vindos à rúbrica Livros de Vasco, os livros para o mês de maio. Eu sou o Vasco e todos os meses vos trago uma análise curta dos livros que li no mês anterior e vos partilho convosco os livros que vou ler no mês a seguir. Neste caso, os livros para o mês de maio. Então, vamos lá aos livros que li em abril. Portanto, comecei com It Doesn't Have to Be Crazy at Work. O livro estava-me bem recomendado. É um livro que fala sobre o que é a realidade empresarial de uma empresa de software e de um tipo de patrões que acreditam muito no trabalho remoto e utilizam todas essas novas técnicas de trabalhar de forma remota. O livro é interessante, não adorei. Eu acho que ele tem alguns conceitos que se podem aplicar facilmente a empresas de software, pessoal da programação, pessoal que pode realmente trabalhar de forma totalmente remota. Digamos que a grande maioria das nossas PMEs será difícil utilizar este tipo de conceitos, e mesmo para a maioria das pessoas com empregos mais convencionais, os conceitos são, mesmo na minha ótica, um bocadinho arrojados demais. Alguns que eu até não sei se, ok, está a funcionar para eles, boa, mas que acho difícil de pôr em prática. Então, se são desta área de software e programação, sim, talvez o livro possa ajudar muito. De outra maneira, não é um livro que tenha adorado. Adorei, mesmo muito, Pensar como um cientista de foguetões, do Ozan Varol. Gostei mesmo muito. Aliás, quero deixar aqui um agradecimento especial à Lúcia Coelho, que me recomendou o livro. À Lúcia, muito obrigado. O livro é muito bom. Eu não vou falar dele, porque é o livro escolhido para o livro já ao detalhe, que depois faço a meio do mês de maio. É muito bom, vale mesmo a pena a leitura dele. Já sabem, aguardem, meio de maio, livros ao detalhe, como pensar, ou pensar como um cientista de foguetões. A terceira leitura de abril foi o Sem Esforço, do Greg McKeown. Já tinha lido o Essencialismo dele, e agora li o Sem Esforço. Muito interessante o livro, muito interessante. Estive quase para também querer fazer um livro ao detalhe dele, mas como escolhi o Pensar como um cientista de foguetões, vou só passar-vos algumas ideias deste livro que me marcaram. Portanto, o autor, depois de escrever o Essencialismo, e o essencialismo é concentrar-se naquilo que realmente interessa, percebeu que às vezes aquilo que realmente interessa ainda é mais do que nós podemos abarcar. E ele estava a ficar assoberbado do trabalho e percebeu que tinha três opções: para continuar a trabalhar, eventualmente até cair de exaustão, para baixar um bocadinho a expectativa e desistir de alguns dos seus sonhos, ou encontrar uma forma mais fácil de fazer as coisas, de atingir aquilo que queria atingir. Ele disse, as outras duas primeiras não eram opção, eu tinha que ir pela terceira. E o livro é à volta destas coisas. É muito interessante. Portanto, ele fala de muitas coisas no livro que eu tenho por hábito de falar e que estão nos meus processos de formação e consultoria. Fala e começa pelo processo de clarificação. Perceber exatamente quais são os nossos objetivos e, dentro do que é essencial, o que é ainda mais essencial, é um dos primeiros passos que ele refere. Portanto, a clarificação daquilo que nós queremos. Aquilo eu normalmente falo desta clarificação na nossa cultura de pensar. Depois vai procurar qual é o erro comum que ele costuma cometer nos falhanços que foi tendo. E, portanto, descobre qual é esse erro comum e revela-o. Depois fala de algumas competências fundamentais para descobrir a forma mais fácil e mais simples de fazer as coisas. E dentro destas competências eu quero destacar algumas que eu normalmente destaco nas competências da era criativa. Diversão. É preciso divertir-nos enquanto estamos a fazer as coisas. A integração de conhecimentos. Hoje não basta focarmos numa área de especialização, temos que conseguir integrar coisas muito diferentes. Saber contar uma história. Portanto, são tudo competências que ele destaca como fundamentais. E depois tem um parágrafo um bocadinho maior em que ele diz: ler um livro é uma das atividades que mais alavancagem nos fornece. Como é que nós podemos tirar o máximo partido de ler um livro? E ele explica um bocadinho como tirar esse partido do livro, como é que ele tira. Muito bom, porque eu também faço o mesmo e, portanto, revi-me naquele parágrafo.
E depois tem um outro parágrafo essencial para mim, em que ele diz que a confiança é o lubrificante que permite tirar alto rendimento do motor da equipa. Uma equipa, ele equipara a equipa a um motor, ele diz que a confiança é o lubrificante desse motor. Sem confiança, o motor vai gripar. É preciso esse lubrificante. E depois põe ali umas histórias engraçadas acerca da confiança que eu espero partilhar convosco depois em formato de artigo ou nas formações, porque realmente marcou-me este aspecto da confiança. A confiança é o valor mais importante na VR2P, ou é um dos mais importantes, está lá nos nossos valores core, é claramente a confiança, e eu creio que um dos fatores diferenciadores no trabalho que fazemos com as empresas, a maneira como os empresários que acabam por se tornar nossos amigos porque confiam em nós. Muito bom. O quarto livro de Abril chamava-se Imagino, ou chama-se Imagino, vou pôr aqui a capa, eu não o tenho aqui comigo porque ele está em casa, eu ainda não acabei de o ler, portanto não vou ainda tecer comentários sobre ele. Este vídeo é feito uns dias antes do mês acabar e o mês foi um bocadinho mais corrido. Portanto, no próximo mês eu falo do Imagine, um livro que nos ajuda a estimular a criatividade. Leituras para o próximo mês. Vou começar com vencer com o LinkedIn. Portanto, uma das coisas que tenho como objetivo é melhorar o meu LinkedIn e tive um gosto enorme em pedir este livro ao Pedro Caramês, que é hoje um dos maiores especialistas em LinkedIn em Portugal. O Pedro me mandou com uma dedicatória. Muito obrigado, Pedro. Quero mandar-te um grande abraço e dar-te os parabéns pelo trabalho que estás a fazer. Vai ser a primeira leitura agora de maio, assim que terminar o livro Imagine, depois de aprender a puxar pela criatividade, como é que eu posso usar essa criatividade para melhorar o meu LinkedIn. Muito obrigado, Pedro. Depois, a seguir vou ler um livro sobre motivação, Get It Done. Eu não conheço o autor, mas o livro está muito bem recomendado pela Carol Dweck. A Carol Dweck, que escreveu um livro de Mindset do Sucesso, Mindset, a atitude mental do sucesso, que eu gostei imenso, e ela recomenda este livro. Então, segunda leitura do mês de maio. E a terceira leitura do mês de maio, um autor que já li 2 livros dele, gosto imenso da maneira como ele escreve, Adam Grant, Pensar Melhor. Portanto, para me ajudar também a mim a pensar melhor, pensar, eu vou apregoando, é das melhores coisas que nós podemos fazer, é o que mais alavanca o nosso crescimento, portanto não há nada como aprender a pensar melhor. Ok, estão dadas as dicas dos livros que li, feitas as recomendações, partilhados os livros que vou ler no mês a seguir. Quero pedir-vos que me deixem também as vossas sugestões de leitura, digam o que é que estão a ler e partilhem aqueles que gostaram mais. Adoro ler livros recomendados por vocês. Se ainda não seguem esta rúbrica, por favor façam aqui subscrever. Se conhecem pessoas que podem usufruir desta rúbrica, já sabem, partilhem com eles. E boas leituras para vocês.